Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou Bruno Fontes, professor de matemática, e seja bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Hoje a gente vai falar sobre progressão aritmética, ou também conhecido como PA, tá? Normalmente é um assunto que aparece no vestibular, tá? De maneira às vezes simples, às vezes de maneira um pouquinho mais complexa. Complexa do que quando eu digo isso é que é, um, um conhecimento um pouquinho melhor sobre o assunto vai te ajudar, tá? Então, a gente vai falar hoje do zero até um assunto mais complexo que pode aparecer aí sobre progressão aritmética. E eu deixei na descrição do vídeo, né, duas listinhas de exercícios para você tentar fazer em questões de vestibular. E nas próximas aulas a gente vai fazer a correção dessas listas, né? O que eu vou pedir para você já dar aquela curtida, né? E se inscrever no canal se você é novo por aqui, né? E vamos partir para a aula, né? Então, bora. Pessoal, o que é a nossa progressão aritmética, também conhecido como PA? É uma sequência na qual a diferença entre um termo e seu anterior é constante. Então, quando eu pego um termo e subtrai pelo anterior, sempre vai dar o mesmo resultado. E essa diferença entre um termo e o anterior, a gente chama isso de razão, tá? Então, o que vai ser a razão aqui no nosso exemplo 1? Se eu pego um termo qualquer e subtraio do anterior, né? Então, ó, peguei o termo 5 e subtraí do anterior, que é o 2. Eu não poderia começar pegando o 2, porque o 2 não tem anterior, tá? Ah, Bruno, e se eu pegasse o 11 e subtraísse do anterior dele? Vai dar no mesmo, porque 11 menos 8 também vai dar 3, tá? Então a gente diz que essa razão aqui, essa PA aqui, essa sequência, tem razão 3. O que é essa razão 3? Quer dizer que de um termo para o outro, a gente está somando sempre o mesmo valor, que no caso é 3. Beleza? Agora, se a gente pega aqui no exemplo 2, né, a gente escolhe um termo, no caso 5, e subtrai do anterior, aqui esse resultado vai ficar negativo. O que significa esse resultado ser negativo? Significa que a razão é negativa, então que de um termo para o outro a gente está subtraindo sempre o mesmo valor, tá? E aqui no exemplo 3, né, a razão aqui é pegar um termo e subtrair do anterior. E aí, aqui a razão é zero. Razão zero significa que você não somou nada, né? É uma sequência de números iguais. Isso é uma PA um pouco sem graça, mas é uma PA, né? Vamos combinar. Então, aqui a gente tem razões, né, que podem ser positivas, e aí vai gerar uma sequência crescente, né? Porque os valores estão cada vez maiores. Aqui a razão é negativa, vai gerar uma PA decrescente, porque os valores estão cada vez menores. E quando a razão é zero, significa que essa PA vai ser constante, sempre vai ter o mesmo valor, beleza? Agora, pessoal, a gente vai falar de notação. O que é notação? Notação é como a gente vai organizar esse raciocínio. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um exemplo aqui, tá? Eu vou pegar aqui uma sequência que vai ser a sequência 2, 5, 8, 11, 14 e assim vai, tá? O que acontece? O que a gente vai combinar, tá? A gente vai combinar que a gente consegue ver que o primeiro termo que está aqui é o 2, o segundo termo é o 5, o terceiro termo é o 8 e assim vai. E aí eu vou representar, né, esse primeiro termo como A1. Aí repara que a gente tem uma letra minúscula, tá? E aqui vai ser a posição do termo. Então aqui no caso o nosso A1, comparando com a sequência ali, é o 2. Quem é o A2? É o próximo termo, que seria o 5. Quem é o A3, que está na terceira posição? É o 8. Quem é o A4? É o próximo, que está na quarta posição, que é o
15. Então a gente usa A1, A2, A3, A4 e assim vai até um AN, onde esse AN a gente chama de termo geral, ou seja, é como se fosse um termo genérico dessa sequência, tá? Para a gente dizer, né, que esse N vai indicar a posição desse termo, tá? Bom, o que acontece? Vamos lá, vamos lá. Repara que o A2, né, quando você olha para a primeira sequência aqui, né, é o que? É pegar o primeiro termo e somar 3, né? E o próximo é pegar o primeiro, pegar o 5 e somar 3. Tá vendo que a gente sempre está somando a razão? Só que aqui, quando eu escrevo de maneira genérica, que é A1, A2, A3, a gente sempre tem que somar essa razão aqui. Então eu posso dizer que o A2 nada mais é do que pegar o primeiro termo e somar a razão R. Se eu pegar o A3, né, eu posso dizer que é o segundo termo, somando a razão R, eu chego no terceiro termo. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever o A3 usando o primeiro termo como referência. Então sai do primeiro termo, para chegar no terceiro termo, você tem que somar a razão, ó, 2 vezes. Ó. E o quarto termo? O quarto termo vai ser, usando o primeiro termo como referência, ó, sair do primeiro e chegar no quarto, você tem que somar a razão 3 vezes, mais 3R. E aí a gente tem um padrão aqui, porque qualquer que seja o termo, a gente pode usar o primeiro termo como referência. O que vai mudar? Vai ser a quantidade de R's que a gente tem que somar para chegar nesse termo que a gente está querendo. E aí, ó, eu vou escrever A1. O que vai ser A1? Vai ser meu termo genérico, que no caso vai ser o meu AN, quer dizer, meu AN vai ser meu termo geral, vai ser o primeiro termo, mais alguma quantidade de R's. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que comparar aqui com os outros exemplos que você já fez. Repara que, ó, eu somei 2 vezes o R para chegar na terceira posição. Eu somei 3 vezes o R para chegar na quarta posição. Eu somei uma vez o R para chegar na segunda posição. Então a quantidade de vezes que a gente tem que somar o R sempre é um a menos do que a posição que a gente gostaria de chegar. Então se eu quero chegar na posição N, eu vou pegar e vou ter que somar N menos 1 vezes essa razão. Aí a gente chama essa formulazinha aqui de fórmula do termo geral, tá? E essa fórmula do termo geral relaciona 3 coisas: o resultado desse termo, o N é a posição do termo, o A1 é o primeiro termo e R é a razão. E aqui a posição de novo, tá vendo? Ó, um M. Já já eu vou mostrar para vocês como é que a gente aplica essa fórmula na prática, tá? Então, a gente tem essa notação aqui, tá? Que é uma notação genérica, e a gente vai ter uma notação especial para alguns casos, tá? E aí, eu vou te mostrar qual vai ser a ideia dessa notação especial. Os ângulos de um triângulo estão em PA. Ó, eu estou dizendo que o tamanho dos ângulos de um triângulo estão em PA. Então, seja lá quais forem esses ângulos, que são 3, né? Já que eu estou falando de um triângulo, tem 3 ângulos aqui, eles estão em PA, quer dizer que significa de um para o outro, eu sempre estou somando R. É isso que define a nossa PA, ok? Determine um destes ângulos, quer dizer que eu não vou conseguir descobrir os 3, mas ele quer pelo menos um. Aí qual vai ser essa ideia? Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então, essa anotação especial aqui, né, que a gente está comentando, ela serve para quando a gente for falar da soma dos termos e a gente quer abordar ele de maneira mais rápida. Só que aí o que eu vou fazer? Eu não vou usar o primeiro termo como referência. Se eu usar o primeiro termo como referência, vai ser exatamente o que a gente fez aqui.
eu vou usar o segundo termo como referência. Na verdade, por que o segundo? Porque o segundo é o termo que está no meio. E aí, quando você vem aqui para esse cara, você tem que fazer, é somar a razão. Mas se você anda para a direita na sequência, você soma a razão, se você voltar, você tem que subtrair a razão. E aí, esse primeiro termo vai ficar x menos r. Mas, Bruno, eu não entendi para que isso serve. Por que isso daqui é legal? Porque a gente não sabe que a soma dos ângulos é 180. E agora, olha os elementos que a gente tem aqui. A gente tem x menos r, x e x mais r. E quando a gente somar isso tudo, repara que tem que dar 180 e com esse R negativo com esse R positivo vai zerar. E aí vai sobrar 3x de um lado, e aí 3x é igual a 180, 180 dividido por 3, 60 vai ser um dos ângulos. Então, repara que eu descobri esse cara aqui. Eu não consigo descobrir os outros porque ele só me deu uma dica, né? Que era o lance do que os ângulos estão em PA. Ele precisaria me dar mais uma informação, mas aqui é para mostrar a ideia de quando que a gente vai usar. A gente vai usar quando a gente tem uma PA, a gente conhece a soma dos termos e a gente quer uma escrita mais fácil. Eu posso usar isso em qualquer notação? Normalmente é legal para PA com quantidade ímpares de par. Por exemplo, se tiver 5 termos, né, quem vai ser minha referência? Significa que vai ser o segundo termo? Não, vai ser sempre a referência, vai ser o termo central. Porque quando a gente for pegar o termo central, andou para a esquerda, somo R. Andou para a esquerda de novo, somo R de novo. Agora, se eu ando para a direita, eu tenho que subtrair R. X menos R, e aqui x menos 2R. E aí, quando a gente somar tudo isso, a gente vai zerar um bocado de R, tá vendo? E aí vai sobrar só o x, belezinha? Lindo, lindo, lindo? Demais, né? Agora, olha só, pessoal, o que acontece? Isso daqui é uma característica que acontece em todas as PAs. Média aritmética. Como assim média aritmética, Bruno? Um termo é a média aritmética entre seus vizinhos. Eu estou olhando aqui para esses termos aqui, tá? A, B e C. E se eu sei que eles formam uma PA, eu sei que daqui para cá tem que somar R e daqui para cá tem que somar R, certo? Isso quer dizer que o B é igual, o B é igual a A mais R, certo? E o C é igual ao B mais R, né? Aqui, esse cara é o anterior mais o raio. Mais o raio não, mais a razão, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou isolar o R aqui. Para eu isolar esse R aqui, eu vou passar esse A para o outro lado subtraindo, vai ficar B menos A igual a R. E vou isolar o R aqui também, C menos B igual a R. Eu estou demonstrando para você que isso daqui vai ser verdade, tá? Aí, como R é igual a R, eu posso dizer que B menos A é igual a C menos B. Então, vou dizer que esse cara é igual a esse. B menos A igual a C menos B. Eu vou passar esse B para o outro lado, vai ficar B mais B. E eu vou passar esse A para o outro lado, vai ficar C mais A. B mais B é 2B, é igual a C mais A. E esse 2 que está multiplicando eu posso passar subtraindo. Quando eu passar subtraindo, vai ficar C mais A dividido por 2. Olha o que aconteceu. B, quem é B? É o termo do meio, tá vendo? O B é o termo do meio. É igual a C mais A dividido por 2. O que é somar e dividir por 2? É calcular a média. Então, eu sei que 3 termos, né? Ou melhor, eu sei que qualquer termo de uma PA é a média entre seus vizinhos. Você pode fazer o teste aqui, se você quiser. Escolhe um número, sei lá, 8. Quais são os vizinhos do 8? 5 e 11. 5 mais 11 dá 16. 16 dividido por 2, 8.
Ah, mentira, Bruno. Vou tentar de novo. Então tá, sei lá, tenta outro. 11. Os vizinhos do 11, 8 e 14. 8 mais 14 dá 22. 22 dividido por 2, 11. Então, isso daqui às vezes pode te ajudar, tá? E pode facilitar alguma conta mais para frente. E aí eu vou dizer outra característica da PA que também é legal, que é a soma dos termos equidistantes dos extremos é constante. Vou repetir, ó. Soma dos termos equidistantes, ou seja, dos termos que estão à mesma distância dos extremos, é constante. Isso significa o quê? Que se eu pego 2 e somo com o 20, né, que são as extremidades, 2 mais 20 dá 22. Se eu pego o 5, que é o próximo, e somo com o outro, que é o penúltimo aqui, ó, 5 mais 17, também dá 22. Se eu pego esse 8 que está aqui e somo com 14, vai dar 22. É claro que a gente consegue fazer isso quando a gente forma dupla, tá vendo? Então, o último com o primeiro, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo. Mas, Bruno, e se tiver um termo central aqui, se a quantidade de termos for ímpar? Aí você vai ter que somar ele com ele mesmo. 11 vezes 2 também vai dar 22, né? Belezinha? Por que isso é verdade, pessoal? Por que isso é verdade? Porque, vamos pensar no seguinte, se eu somo esse último, esse primeiro, com esse último, eu estou somando A1 com a N, certo? Mas o que é esse A2 aqui? Esse A2 não é o primeiro termo mais a razão, né? Porque a gente soma a razão para chegar aqui. O que é esse termo aqui? Ó? É o AN menos a razão. Porque se a gente pegar e usar esse cara como referência, e a gente quiser escrever esse daqui, a gente tem que voltar. Então, significa que esse cara que está aqui é o AN menos a razão. E aí, quando você somar esse cara com esse daqui, o que vai acontecer é que você vai acabar anulando essa razão positiva com essa negativa e vai sobrar o A1 mais a N também. E se você continuar fazendo isso, o que é o A3? O A3 é pegar o primeiro termo e ter que somar a razão duas vezes para chegar aqui, né? O que é esse termo aqui, um antepenúltimo? É ter que pegar o último termo e voltar duas vezes. Ou seja, é o AN menos 2R. E se você somar eles, você vai acabar zerando as razões, né? Se você zerar as razões, vai sobrar o primeiro e o último, né? Então, fiz aqui para mostrar que isso daqui vai funcionar com qualquer número, porque a gente usou a notação, beleza? E aí, qual é a vantagem da gente saber isso? Tá? Qual é a vantagem da gente saber isso? Primeiro que a gente pode somar isso daqui de maneira mais intuitiva, tá? A gente pode somar isso daqui de maneira mais intuitiva, porque eu sei que se eu somar isso com esse vai dar um número, se eu somar isso com esse vai dar um número, se eu somar isso com esse vai dar um número. E aí, se eu quisesse somar isso daqui de uma maneira prática, né, eu poderia dizer que tem 3 duplas que somam 22, mais o cara ali do meio, que é o 11, né? Se eu quisesse fazer a soma disso daqui, sem precisar... Isso é o que eu encontrei na internet. Siri. Isso daqui é uma maneira prática da gente somar isso daqui sem somar um por um, né? 3 duplas de 22 mais 11. Mas com isso, a gente também pega e demonstra a soma dos n primeiros termos de uma PA. Por quê? Porque se eu sei que esse mais esse mais esse mais esse, a gente vai fazendo isso, sempre vai dar a mesma soma, então eu posso fazer o primeiro termo mais o último, isso daqui é uma dupla, né? E aí o que eu tenho que fazer se eu quero somar todos? Eu tenho que pegar esse resultado e multiplicar
pelo número de duplas que eu consigo formar. Se tem n elementos, a quantidade de duplas que eu consigo formar é n sobre 2. Ou seja, se eu pego e faço primeiro termo mais o último, vezes n sobre 2, isso vai dar a soma dos n primeiros termos dessa PA. Belezinha? Lindo, lindo, lindo? Agora vamos fazer um exemplo para você ver como é que funciona? Eu tenho aqui a sequência, ó, 3, 7, 11, 15. Primeira pergunta aqui, ó, qual é a razão? Qual é a razão? A razão, ou você bate o olho aqui, ó, e olha, A está somando de 4 em 4, ou você pega um termo qualquer e subtrai do anterior, tá? Tanto faz. O importante é chegar que a razão é 4. Agora, se ele te pergunta qual é o 10º termo, você não vai vir aqui construindo até chegar ao 10º. Se fosse tipo, qual o 6º termo? Pô, beleza. Eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Aí tu vem aqui e faz, ó, mais 4, 19, mais 4, 23. Se estiver pertinho, tu vai. Se não for estiver pertinho, o que a gente faz? A gente escreve a fórmula do termo geral, tá? A n igual a 1 mais n menos 1, que multiplica r. E a gente pensa o seguinte, se eu quero o 10º termo, o que é o 10º termo? O 10º termo significa que ele está te perguntando quem é um A10. Ou seja, ele está dizendo que a posição do termo é 10. Aí o que você vai fazer? Você vai substituir na formulazinha do termo geral, ó, um n por 10. Ó. Eu quero o A10, que é o 10º termo. Quem que é A1? A1 é o primeiro termo dessa sequência. Ó. É só você olhar. Ó. 3 mais, ó, o n de novo eu vou trocar por 10, aí vai ficar 10 menos 1, vezes a razão que você já anotou aqui, ó, que é 4. Vezes a razão que é 4. Primeiro a gente faz a conta do parênteses. Depois a gente faz a multiplicação, tá? Aí 9 vezes 4 dá 36. E agora 3 vezes 36. Quer dizer que o nosso 10º termo é 39. Belezinha? Show, show, show? A letra C, eu mudei um pouco a pergunta. Por quê? Eu quero saber o seguinte, 67 é um termo. Eu quero saber se isso daqui é um termo, qual é a posição desse termo 67? Bom, se o 10º é 39, quer dizer que esse n aqui tem que ser maior que 10, tá? Ele está depois. Que essa PA, ela é crescente, né? Ah, quer dizer que eu vou chutando até chegar no 67? Não. De novo, a gente vai escrever a fórmula do termo geral. Ó. A n é a 1 mais n menos 1, que multiplica a razão. Isso daqui é o termo que a gente quer que seja 67. O primeiro termo a gente conhece, lá da sequência. Ó. Volta lá e ó, 3. Mas eu não sei qual n, então esse n vai ficar quieto ali na dele. E a razão é 4. Bom, aqui, pessoal, é importante você não errar a ordem que você vai fazer isso, tá? Eu vou passar esse 3 para cá subtraindo. Vai ficar 67 menos 3 é igual n menos 1, que multiplica 4. Aí 67 menos 3 é 64. Por que eu estou deixando aqui, ó? Estou repetindo isso daqui, tá? Vou colocar aqui do lado. Estou repetindo isso daqui porque o que você está com vontade de fazer? Talvez você esteja com vontade de fazer uma distributiva com esse 4. Pode fazer essa distributiva com 4? Pode. Só que como esse 4 ele está multiplicando todo mundo que está aqui, tá vendo? Todo mundo que está aqui na direita, ó. O que é tudo que está na direita? É isso daqui. Como esse 4 está multiplicando todo o restante que está aqui na direita, significa que você pode pegar esse 4 e passar ele para o outro lado dividindo. 64 dividido por 4.
Bruno, eu poderia ter passado esse 4 dividindo aqui? Porque, né? Não. Por que não? Porque olha quando você olha para o pedaço da direita aqui dessa equação. Ó. Olhei para essa equação, esse 4 ele está multiplicando isso daqui. E não está multiplicando tudo que está na direita. Tem esse 3 aqui sobrando. Então, como esse 4 ele não está multiplicando tudo que está na direita, não pode passar esse 4 para lá dividindo. Aí o que você faz para não ter esse problema? Passa esse 3 primeiro. Quando você passar esse 3, aí sim o 4 vai estar multiplicando tudo. Aí você vai poder passar ele. Aí, ó, 64 dividido por 4 vai dar 26. E se n menos 1 é igual a 26, passou para lá somando. 26 mais 1 é 27. Quer dizer que é o 27º termo da sequência. Esse número 67. Belezinha? Lindo, lindo, lindo. Aqui, ó, letra D. Qual é a soma dos 20 primeiros termos? Pessoal, falou soma. Vamos escrever a fórmula da soma. Soma de n termos é a 1 mais n que multiplica, ó, o que a gente fez? Ó, soma o primeiro com o último vezes a quantidade de duplas. Como é que eu calculo a quantidade de duplas? Soma e divide por 2. Isso daqui significa que ele está te perguntando, ó, quem é o S20, ó, qual é a soma de 20 termos. Fazer isso daqui, pessoal, ó, identificar o que ele quer no problema, é muito bom porque vai te dar um guia do que você tem que fazer. Ó, se eu escrever S20, eu vou escrever a fórmula da soma. E aí repara que aqui, ó, o N foi substituído por 20. Ó, aqui está dizendo, ó, eu quero que o N seja 20. Aí você vem aqui na fórmula da soma e troca o N por 20. Aí vai ficar S20 é igual a 1 mais A20, que multiplica 20, dividido por 2. O A1 está ok, é só olhar lá na sequência, né? Só que tá vendo que tem que saber o A20 para resolver isso? Então a gente vai ter que precisar usar a fórmula do termo de geral para descobrir quem é o 20º termo. Então, escreve a fórmula do termo geral e agora, ó, troca o N por 20 de novo. Ó. A20, que é o que eu quero descobrir, é A1 mais N menos 1, que multiplica R. Ó, eu já esqueci qual é o primeiro termo. Eu vou voltar lá e vou olhar. Ó, primeiro termo é o 3. E já aproveitando aqui, ó, a razão é 4, né? Então, volta aqui, ó. Primeiro termo é 3. O N eu tenho que trocar por 20. E a razão é 4. Aí, ó, 19 vezes 4. 19 vezes 4, nossa, travei. 76, 76 mais 3, 79. Maravilha. Descobri que o 20º termo é 79. Pronto, descobri esse cara, agora a gente pode fazer a conta. Soma dos 20 primeiros termos vai ser, ó, o A1 que eu sei que é 3, o A20 que eu acabei de calcular que é o 79, que multiplica 20 dividido por 2. Esse 2 que está aqui, normalmente, né, se a gente estiver falando de números inteiros, ou ele vai simplificar pela quantidade aqui, né, ou ele vai simplificar por essa soma aqui. Ó, 3 mais 79 dá 82. Posso simplificar 82 por 2? Pode. Só que dividir por 20 é muito mais fácil, né? Ó, 20 dividido por 2 dá 10. Aí aquele 3 com mais 79, ó, 82 vezes 10, 820. Olha que lindo. Beleza? E, pessoal, é muito comum, tá? Ele pedir isso daqui, ó. A lei de formação, na verdade, ele fala da sequência, normalmente. Ele não te diz a dica que é uma progressão. Ele vai falar qual é a lei de formação dessa sequência. Aí, pô, o que você vai fazer? Ó? A sequência era essa daqui, né? 3, 7, 11. Seja lá qual for o problema, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai olhar quais são os números, tá?
Aí depois que você olhar os números, você vai vir aqui e vai identificar a razão. Ah, beleza, a razão é mais 4, a razão é mais 4. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui, quando ele quer a lei de formação, é como se você estivesse construindo o termo geral, o AN. Aí você substitui, ó, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Bom, só que assim, essa lei de formação vai ser uma fórmula, tá? Ou seja, vai ter letra na história. O que vai deixar de ser letra? Vai ser o que já é conhecido. Ó. Eu sei que o A1 é 3 e eu sei que a razão é 4. Então, isso daqui é a lei de formação, tá? Só que o que pode acontecer? Pode acontecer que ele te dê a lei de formação desse jeito, ou, como é múltipla escolha, o que ele pode fazer também, tá? Ele pode fazer uma distributiva aqui, né? E aí, quando ele fizer essa distributiva, vai repetir o 3, aí vai ficar 4 vezes n, 4n, 4 vezes menos 1 é menos 4, então a gente tem aqui a n. Ó, era muito mais elegante isso daqui, né? Mas ele resolveu, ó, desenvolver, fez a distributiva, só que quando ele fez a distributiva, ó, tem dois números aqui, ó, que podem ser somados. 3 com menos 4 é menos 1. E aí eu vou repetir esse 4n. Essa daqui pode ser a lei de formação, tá? Ou essa daqui pode ser a lei de formação, tá? Tem questões que a alternativa que você vai procurar vai ser essa daqui. Tem questões que a alternativa que você vai procurar vai ser essa daqui que vai estar desenvolvida. Não dá para você pegar e dizer sempre é de um jeito ou sempre do outro. Os dois são equivalentes, tá? O importante é você saber fazer a fórmula do termo geral aplicar. Não encontrou na alternativa, o que você faz? Desenvolve para chegar no que com certeza vai estar lá na sua alternativa. Bom, pessoal, tá feita aí, né, a primeira parte aí, a teoria sobre progressão aritmética. Agora eu deixei para vocês duas listas de exercícios, tá, que a gente vai fazer a correção nas próximas aulas. Essa última coisa que a gente falou sobre a lei de formação, né, ela vai aparecer, eu não lembro se é na lista 1 ou na lista 2, tá? E eu vou dar uma dica, tá? Linda, 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 de como é que a gente pode parar e resolver, assim, de uma maneira um pouquinho mais direta, quando eu estiver naquela segunda situação, que é a parte desenvolvida, né? Só que eu vou deixar para dar essa dica na nossa aula de correção, tá? E aí você vai se inscrever no canal para você não perder a notificação e poder pegar essa dica na próxima aula. Já deixa aquela curtida, né, no vídeo para você mostrar que gostou aí da nossa aula, né? E se você ainda não se inscreveu, cara, se inscreve aí, dá essa moral, compartilha com seus amigos. Eu estou colocando aqui conteúdos, tá, que são importantes no vestibular e organizando eles e mostrando para vocês como é que aparece no vestibular, tá? E se por acaso você não encontrou o que você gostaria, deixa aqui nos comentários. Bruno, gostaria de assistir essa aula aqui, ó, sobre essa matéria, que a gente vai pegar, vai organizar e vai gravar o quanto antes para vocês. Belezinha? Então é isso, galera. Um abraço e vejo vocês na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.